Fala pessoal, nesse vídeo nós vamos dar uma olhada no último relatório gerencial do VGHF11, fundo multi-estratégia da Valora, né? Então é um fundo que pode comprar cotas de fundos imobiliários, pode comprar ativos de renda fixa, dívidas de outras empresas, ações e outras coisas, tá? É um fundo que de fato tem uma gestão muito ativa, tá pessoal? Todo mês comprando e vendendo ativos. O fundo passou por um possível conflito de interesse, né, no mês passado, então a cota caiu bastante, é um dos motivos para a cota ter caído bastante aí nesses últimos meses. Eu tive que fazer um vídeo bem polêmico, né, falando um pouco mal do fundo, mas estamos aqui com um novo portfólio. A gestora deixou também aqui alguns comentários sobre isso e venderam uma parte aí da posição que eles tinham comprado no CRI da própria gestora também, tá? Então nós vamos falar sobre isso. E aí, tá valendo a pena ou não investir nesse fundo? Será que esse conflito de interesse realmente acabou com o fundo? Não é mais uma hipótese investir nesse fundo? É sobre isso que nós vamos falar aqui nesse vídeo, tá? No final do vídeo eu vou deixar a minha opinião também, se tá valendo a pena entrar ainda nesse fundo, se tá valendo a pena deixar quieto ou se vale esperar cair um pouco mais, tá? É isso, eu espero que vocês gostem do vídeo, deixem um like e vamos lá, pessoal. Aqui o fundo tem ainda uma taxa de administração de 0,90%, né? Uma taxa fixa de administração de uma das mais baratas que a gente tem aí nos fundos de multi-estratégia, né? Infelizmente, temos aqui também uma taxa de performance, 20% do QCD e IPCA mais o IMAB5. Cara, é uma taxa de performance que geralmente impacta o final dos semestres, tá? Então, tipo, julho e dezembro você consegue ver aí uma despesa bem alta nesse fundo por conta da taxa de performance. Ele vai lá e fala e pega uma vez só essa taxa, né? E, enfim, o mês ele fica totalmente impactado por conta da taxa de performance. Eu já falei sobre isso aqui no canal também, então para você que não tá ligado aí sobre essa taxa aqui dos fundos da Valora, dá uma pesquisadinha aí que você vai entender mais ou menos o que eu quero dizer, tá? Aí aqui falando de movimentações do fundo, eles compraram aí 52 milhões e venderam 49 milhões em ativos, só 3,7 milhões em movimentações reais de compra aqui no fundo, tá? Então a estratégia aí de valor da carteira passou a representar 32,4% e a estratégia de renda passou a representar 67,6%. Isso aqui tudo são duas estratégias que o fundo tem. Valor é tipo a estratégia que ele compra ativos esperando um ganho de capital no futuro e tal, e a estratégia de renda é ativos que ele compra esperando rendimentos mensais, etc, né, dividendos basicamente, tá, pessoal? Vou explicar para vocês ali já, tá? A gestão continua aí com foco de reequilíbrio da carteira entre ativos, ou seja, estão fazendo uma grande reciclagem aqui no portfólio do fundo para deixar 70 a 75% do PL focado em renda, né? Dividendos, ativos que pagam dividendos, e 25 a 30% do PL em valor, que são ativos que podem valorizar assim no futuro. É uma estratégia legal, tá, pessoal? Que a gente vai falar aqui já. Liquidez média diária do fundo, 6,1 bilhões de reais, então por ser um fundo base 10 também, a liquidez acaba sendo um pouco maior, você consegue comprar e vender cotas desse fundo tranquilamente, tá? Aqui falando da carteira de ativos dele rapidamente, é uma carteira que tem muitos CRIs, né, muitas dívidas de outras empresas, assim, inúmeras dívidas, ó, como vocês conseguem ver aqui, tem muitas, tá, pessoal? E o maior devedor do fundo aqui continua sendo o VGRI11, que é o fundo novo de lajes da Valora, que eles compraram mês passado 4% e poucos por cento 4, poucos por cento do PL do fundo, né? Agora já caiu para 3,21%. Eu vou mostrar ali nas movimentações para vocês que eles venderam uma boa parte aqui dessa alocação nesse fundo, tá, pessoal? Então, isso aqui é um bom sinal para esse fundo, tá? Diminuíram a posição nesse VGRI11, que é um fundo novo da própria casa, sem liquidez, etc, né? E diminuíram aí bastante isso aqui, né? A posição no CRI, tá, pessoal? Desculpa, não é a posição no fundo, é a posição no CRI, tá? Então, é um risco a menos que a gente tem aqui, tá? Aí aqui, falando do restante da carteira, não tem muito o que comentar, né? É uma carteira que tem bastante residencial, tá vendo? Residencial. Isso aqui tudo são obras de empreendimentos que têm um certo risco. Enquanto essa obra não tá pronta, o risco ainda é alto, né? Da obra dar um problema e o fundo ter que assumir a obra e tal, ter que injetar mais dinheiro, tá? Então, fique com isso aí em mente. E temos aqui o VGRI11, né? Que é a posição do fundo aí, que é o maior devedor dele, né? Então, lembrando, VGRI é o maior devedor do fundo em dívida e também é a maior posição em fundos imobiliários. Então, só mostrando aqui para vocês o total, né? Se a gente pegar aqui 3,98% em fundo imobiliário, mais 3,21% aqui em dívida, o fundo VGHF11 está 7,19%, 7,20%
exposto ao VGRI 11, fundo novo de Lajes com excelentes ativos, tá, galera? Excelentes ativos. É o fundo que tá vendendo lá o ativo pro PVBI 11 e tal. Mas é um fundo muito novo, que não tem liquidez, está começando agora. A gente não sabe qual que é a experiência aí da Valora com lajes, né? Com lajes de excelente padrão, que nem é aquela lá. Então, é 7,20% aí do PL numa estratégia muito nova ainda da Valora. Não sei se eles deveriam ter exposto tanto o fundo a isso, tá, pessoal? Aí aqui a gente consegue ver o restante da carteira de fundos imobiliários, né? BRCR, JSRE, é um fundo que tem bastante coisa de escritório aqui dentro, tá? Não tem, infelizmente, um gráfico aqui mostrando pra gente quantos por cento está alocado em escritório, quantos por cento está alocado em shopping, etc, né? Mas tem bastante escritório, tá vendo? Bastante fundo de escritório, PVBI 11, tem bastante recebível também, né? Desenvolvimento tem alguns, né? Então é uma carteira na minha opinião, tá? De fundos também um pouquinho mais puxada, tá, galera? Não é uma carteira tão segura assim também não, tá? É um middle risk tanto na carteira de CRIs, de papéis, né? De rendas fixas, mas também é uma carteira puxadinha também para um middle risk, para um risco médio na carteira de fundos também, tá, galera? Então fiquem ligados nisso aí. Isso aqui faz com que o VGHF seja de fato um middle risk, multi-estratégia middle risk, tá? É uma multi-estratégia com um pouquinho mais puxada do que os outros aí que a gente encontra, tá? Aí aqui nessa tabela a gente consegue ver aí quanto é que o fundo paga mais ou menos nos valores atuais, né? O fundo, antes de anunciar essas compras aí do VGRI, tava aqui na casa dos 9,15, 9,20, né? Então, o fundo estava, né, sendo negociado aí com um certo ágio. Agora estamos aqui hoje na casa dos 8,80, tá, pessoal? Acabei de olhar ali. O fundo dificilmente passa de R$9, né? Ele passou, aí a galera foi lá e executou lucro, agora caiu de novo e tal. Por conta desse conflito de interesse aí, galera, o VGHF meio que virou um fundo que não dá para você confiar cegamente nele, né? Então, o pessoal não tá mais pagando ágio nesse fundo, não tá mais pagando caro nele. O pessoal sempre só tá pegando agora com um certo desconto, tá? 8,80 é um desconto considerável, tá, pessoal? De cota, 8,80 para esse fundo. Ele vai estar entregando aí PCA mais 9 e pouquinho, CDI mais 3 e pouquinho. Lembrando, tira aí 0,90% de taxa de performance, né? Então, 9,75, que é o que ele entregaria aqui, né? Menos 0,90, 8,85, mais aí a taxa de performance e tal. Então, 8%, IPCA mais 8% que você vai receber aqui mais ou menos nesse fundo, IPCA mais 2 estourando, e CDI mais 2 ali, por cento estourando ao ano, tá? Então, é mais ou menos isso, tá? IPCA mais 8, não sei se paga o suficiente e tal, mas é interessante pro desconto, tá, pessoal? Acho que tem um upside de ganho, assim, é interessante no longo prazo, tá? Assim quando o mercado começar a voltar e tal. Então, fiquem ligados nisso, tá? Lembrando, não é recomendação de compra, de venda, de nada. Por favor, não entendam isso como uma recomendação, tá? Só um comentário que estamos fazendo aqui. Aí aqui falando de resultado do fundo, no mês aqui de abril de 2024, tivemos aí 18 milhões e 200 mais ou menos aí de receita para o fundo, tá? E gastamos aqui 2 milhões 447 mil reais, que frente à receita nesse mês aqui de abril de 2024, ficou aí na casa dos 13%, tá, pessoal? Dentro daquela média dos multi-estratégia, né, 10, 15% de despesa mensal. Legal, gostei, tá? Lembrando que esse é um mês de PCA alto, então por isso que aqui, ó, provento de uma juros de uma correção monetária foi acima do mês passado, tá vendo? Em março aqui, ó, foram 14%. Nesse mês de abril, 14 milhões de reais em março. 17 milhões agora em abril, então subindo por conta do IPCA, tá, pessoal? Aqui como vocês conseguem ver, ó, CRI, mês de março, 10 milhões, mês de abril, 12 milhões, por conta do IPCA. FDICs também impacta, né? Então aqui em mês de março, 122 mil reais, aqui no mês de abril, 222 mil, o dobro, né? Então, lembre-se disso, tá? Não é sempre que o fundo vai gerar esse tanto aqui, tá, pessoal? Aí aqui de resultados passivos de distribuição, né? O resultado do fundo nesse mês foi 15 milhões de reais, né? A receita total menos a despesa sobrou aí 15 milhões pra gente e o fundo entregou 14 milhões de reais de dividendos, guardou aí mais ou menos 1 milhãozinho, né? De reserva para ser distribuída nos outros meses dentro desse semestre, tá, galera? Distribuiu 9 centavinhos. Infelizmente, esse tanto aqui que ele guardou de reserva só sobrou isso aqui pra gente, né? 1 milhão e pouco. Que, cara, quando você pega o número de cotas que esse fundo tem e divide aqui para 1 milhão, não dá nem 1 centavo por cota, né? Então, assim, é uma reserva praticamente inexistente que a gente tem aqui nesse fundo, tá, galera? Eles vão usar aí esse 1 milhão em outro momento nesse semestre, se for preciso, ou talvez isso aqui fique até para pagamento aí de taxa de performance, tá? Então,
Fiquem ligados nisso também. Esse fundo não tem reserva atualmente. Próximo mês, que vai vir um IPCA um pouco mais forte, vai impactar bastante aqui o rendimento desse fundo, tá? Então, fiquem ligados nisso aí, tá, pessoal? Próximo IPCA, lembrando, 0,16%, se eu não me engano. Então, vai ser bem menor. Isso aqui, né? Esse valor e esse valor aqui de baixo, ó, vai ser bem menor, tá? FIs também deve impactar um pouco, porque também tem papel na carteira, tá? Então, fiquem ligados aí no próximo rendimento desse fundo, tá? Aqui falando da alocação da carteira dele, 59% dos ativos do fundo estão investidos em CRIs, em papéis, né? Que é o que traz aí pra gente rendimentos num mês de IPCA mais alto. 35% em FIs. Lembrando, isso aqui vai mudar bastante, porque eles vão mudar ali a estratégia de renda e valor, que a gente já vai falar aqui já já. A carteira do fundo, como é que tá a carteira de CRI dele, tá, pessoal? De papéis. 33,7% em CDI, o restante tudo em PCA, tá? Então, é uma carteira mais focada em PCA e menos em CDI, tá? Então, também tem esse impacto aí mensal da inflação alta, tá? Aí aqui, falando do que eu tava querendo dizer aí pra vocês, deixa eu colocar aqui minha câmera no outro canto. Aqui, como é que tá a carteira hoje, né? 32% em valor. Valor inclui aqui estratégia valor, né? Entenda isso como estratégia valor. Isso inclui desses 32%, quase a totalidade em FIs, né, em cota de fundos imobiliários. Aí temos aqui FDICs, SPE, que são outros tipos de investimento. E temos 0,3% só em ação, né, muito pouco. E aqui em renda, né, que é outra estratégia do fundo, que é a estratégia aqui já de rendimentos mensais, né? Então, CRIs e alguns fundos imobiliários que costumam pagar bastante mensalmente, né? Estamos aqui 67,6% da carteira, 59% em CRI e o restante aqui em fundos imobiliários, como vocês conseguem ver aqui em cima. Essas são as porcentagens ideais aqui que a gestora considera, né? Então, aqui onde está 32%, a gestora quer que fique entre 29% e 30%, então eles devem vender mais um pouquinho aqui de cota de fundos imobiliários, né? E a estratégia aqui renda, eles querem continuar aí com 70% a 75% do PL do fundo, então eles devem comprar aqui mais CRIs e talvez um pouquinho mais de fundos imobiliários voltados nessa estratégia aí de pagamento mensal, tá, galera? Então essa é a reciclagem que vai acontecer nos próximos meses. O fundo vai continuar alocado aí em CRIs, né? Então, meses com IPCA mais alto vai impactar bastante aqui positivamente o rendimento do fundo, e meses com IPCA mais baixo vai impactar aqui negativamente, né, o rendimento do fundo. E vamos continuar aí com muita estratégia voltado ao papel, à dívida, etc, tá, pessoal? Então, essa é mais um comentário aí que você tem que ficar ligado nesse fundo, tá? Aí aqui mostrando para vocês um dado interessante também da evolução patrimonial desse fundo. O VP dele hoje, o valor patrimonial dele hoje está aqui na casa dos 9,15 centavos, né? Só que esse fundo ele já teve um VP de 9,35 centavos. Então, é um fundo que varia muito o VP, né? Então, esse desconto que vocês estão vendo aqui em cima, cadê? De 3,8% em valor patrimonial, né? Se você comprar 8,80, ele se torna muito maior quando o VP do fundo tá aqui a 9,35, tá? Isso aqui, pessoal, ele varia para baixo ou para cima de acordo lá com o Tesouro IPCA mais 2035, tá? Então, se o Tesouro sobe muito, o VP do fundo cai, né? Se o Tesouro baixa muito, o VP do fundo também sobe, tá? Então, é sempre o inverso, tá, galera? Então, fiquem ligados, assim que o Tesouro voltar a dar uma queda novamente, esse VP do fundo vai voltar, né, para uma casa nos 9,30 mais ou menos, e esse desconto de cota que está hoje vai ficar cada vez mais maior, né? Vai ficar cada vez maior, tá? Então fiquem ligados nisso. Nesse mês aí tivemos aí uma queda de 3% praticamente aí por conta de marcação ao mercado, né? Mas depois isso aí vai melhorar um pouquinho, tá? Não fiquem tão fissurados assim em valores nesse fundo agora, tá? Movimentações aqui no mês, venderam aí no CRI, né, que a gente já falou ali do CRI do VGRI, né, que é o fundo da própria casa, que é a maior posição aqui. Venderam 25 milhões nesse CRI, tá? Então ficaram aí com 40 e poucos milhões, né? Vamos ver, 48 milhões agora, ainda tem bastante coisa para ser vendida, né? Eles falaram ali que, pô, eles compraram esse CRI com deságio alto, mesmo a taxa sendo CDI mais 3, por conta do deságio, ela chega quase um CDI mais 6 e tal. Então, né, será que é isso mesmo? Tal, eles deveriam colocar aqui pra gente no relatório, né? Faltou deixar essa informação aqui pra gente. E também tivemos aqui de vendas alguns fundos imobiliários, tá? Os destaques aqui, CPTS 11, venderam, né, 11 milhões de reais. E o Ouro 11, dois fundos de papel, tá, galera?
2 milhões, 3 milhões praticamente aí de ouro e 11, tá? Então venderam aí CPTS 11 e ouro e 11. Vendas legais, né? Não são fundos tão interessantes assim. CPTS eu acho que não tá no momento tão bom. Dependendo daí do valor de aquisição, venderam até com lucro, né? Eles não deixaram aqui de fato quanto que foi de lucro, né? Mas legal, né? Diminuindo aí um pouco a posição em fundos imobiliários na carteira do fundo, tá? Aí aqui no final a gente consegue ver aí alguns detalhes aí dos devedores do fundo, tá? A mesma coisa, né? Nenhuma grande movimentação aqui. E é isso, tá, gente? Eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Minha opinião aqui, a 8,80, galera, eu acho que vale a pena você começar a dar uma olhadinha com mais calma nesse fundo, né? Porque por ser um fundo base 10, muito conhecido, com uma base de cotista gigantesca, né? Pode ser que essa cota volte lá para uns R$ 9. Esse fundo não deve pagar 9 centavos novamente no mês que vem, tá? Então fica ligado nisso. Não espere esse 9 centavos aí por mês como recorrente, tá? Deve estar na casa dos 7, 8 centavinhos mais ou menos do recorrente desse fundo, tá? Então é um fundo para você comprar e ficar com um pouco mais sossegado, tá? Não é um fundo para você comprar e ficar, pô, esperando grandes dividendos, tá? Eu acho que é mais a valorização de cota agora, tá? Mas eu acho que mesmo que com esse recente conflito de interesse, eu acho que ainda é um fundo interessante, que tem uma gestora legal. Essa emissão foi bem estruturada, na minha opinião, né? Compraram muitos fundos imobiliários baratos que estão vendendo agora com lucro. E por o fundo ser uma estratégia, em meses com inflação muito baixa, que nem um mês que vem, o fundo vai conseguir vender cotas de fundos imobiliários e conseguir ter um pouco mais de lucro, tá? Então é um fundo que tem essa expertise também. No mais, galera, é um fundo legal. Para quem tá começando também é interessante, né? Entrar ali devagarzinho nesse fundo. E eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Para você que ainda não é inscrito, lembre-se, se inscreve aqui no canal. E para você que ainda não é membro, primeiro link aqui na descrição para você olhar os planos a partir de R$ 5, cara. Para você ter informações aí privilegiadas, tá? Direto aqui no YouTube, tá? É isso, deixa um like aí, fui, até a próxima.